Olá, 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 boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai assistir esta aula sobre contabilidade para investidores iniciantes, porque a contabilidade ela é importante na sua vida e assim você vai começar a aprender a fazer investimentos mais sólidos para você. O meu nome é Gessilda Esteves, eu sou a criadora do canal Falando de Contabilidade, onde eu trago gestão financeira para o seu bolso e para o seu negócio. Vamos lá ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos da contabilidade para investidores. É óbvio que em uma aula de 1 hora é impossível a gente falar, né, todos os aspectos relacionados à contabilidade para investidores, mas em 1 hora aí você vai ter pelo menos um vislumbre do que é importante você observar quando este tema surge na sua frente. E para você que quer investir, que quer começar a fazer as suas análises, não ficar aí preso apenas às análises, né, dos analistas, você também quer entender por que o analista está te mandando para aquele caminho, você quer fazer aí algumas escolhas em relação ao seu negócio, né? Então, é muito importante que você esteja aí atento, atenta com esta questão, ok? Então, vamos lá. Quando você começa um relacionamento, né? Você quer, se aquele relacionamento realmente for sério, você quer saber tudo sobre aquela pessoa, você quer todos os detalhes, você quer todos os elementos importantes, você quer saber aí tudinho que você precisa saber sobre aquela pessoa, né? Então, você quer aí saber todas as informações sobre aquela pessoa, você quer saber tudo sobre ela, né? Então, você quer saber essas coisas. Beleza, você quer saber isso? Ok. Né? Então, são aí elementos importantes que você tem, que você precisa levar em consideração. Quando a gente está falando de investimento, é o mesmo tipo de relacionamento que você precisa ter. Ou seja, quando você está falando, quando nós estamos falando de investimento, é muito importante que você tenha este mesmo interesse em conhecer, em saber mais, né, em avançar. Note, quando você está desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa, você espera saber tudo sobre ela para começar a se relacionar? Não. Se você não espera saber tudo que você precisa saber sobre relacionamento, para começar a se relacionar com aquela pessoa, por que é que você vai esperar para começar a investir? Por que você vai esperar saber, conhecer tudo sobre investimento para começar a investir? Não faz sentido, né? Então, é importante que você realmente saiba como as coisas funcionam e que você saiba aí como é que, né, você tem aí algumas questões relacionadas a este encontro, enfim, né, a esse conteúdo. Então, você não precisa saber tudo. Você precisa saber o básico. Você precisa saber o nome, você precisa saber onde mora, você precisa saber o que ela faz, mas você não precisa saber tudo sobre ela, os gostos, as cores prediletas, os lugares onde ela já viajou, onde ela quer viajar, né? Você não precisa ter essa riqueza de detalhes, né, sobre as pessoas. Você não precisa ter esse conteúdo todo, né? Você pode saber menos coisas, mas você quer saber mais. Então, note, você não precisa ter um conhecimento profundo para começar a investir, mas você precisa saber o básico para começar a investir, né? Eu sou Gessilda Esteves,
Eu sou economista, contadora, mestre em administração pública e em ciências contábeis, eu sou professora universitária de graduação e pós-graduação, sou funcionária pública do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, palestrante, pesquisadora em gênero e gestão, mentora em gestão financeira para a vida e para os negócios e em desenvolvimento pessoal, idealizadora do Instagram Falando de Contabilidade e criadora do método Finanças sob Trilhos em Educação Financeira e Gênese da Riqueza para a gestão de negócios, né? Estes são elementos aí que você vai saber um pouquinho sobre mim. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem aí uma agenda de 5 pontos, né, apresentação, importância da contabilidade, demonstrações, né? Eu pulei aqui o item 4, porque no item 4 a gente vai estar falando aí de uma demonstração de uma determinada empresa, no item 4, e no item 5, os próximos passos, né? O fundamento. Uma boa decisão precisa de informação. Sem informação, você não consegue avançar em direção a lugar nenhum. Sem informação mínima, básica que seja, você não consegue avançar em nenhuma direção. Então, quando você vai começar a investir, o que é que minimamente você precisa saber? Você precisa saber que o lugar de investimento é na corretora, não é no banco. Você precisa saber que investimento precisa de um olhar para o longo prazo e não um olhar para o curto prazo. Investimento precisa de aportes mensais, sistemáticos, né? Colocando dinheiro ali todo mês. Então, você precisa perceber que, para começar a investir, você precisa minimamente dessas informações. E precisa saber o seu perfil de investidor. Quando você entrar numa corretora, você vai preencher. O primeiro documento que eles mandam você preencher, depois de aceitarem você, é o teu perfil de investidor. Aí você vai saber se você é uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, né? Uma pessoa perfil moderado, uma pessoa de perfil mais conservador, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa de perfil moderada. Né? Eu até faço aí um ou outro investimento um pouco mais agressivo, mas o meu perfil é um perfil moderado. Né? Então, tanto que, por exemplo, o percentual que eu invisto em coisas de alto risco é sempre muito baixo em relação ao meu volume total de investimentos. Né? Então, o que eu invisto em investimentos, né, em ativos de alto risco não representam nem 10% do meu total de investimentos, para você entender que o meu perfil não é agressivo, o meu perfil é um perfil realmente moderado, né? Então, essas informações, abrir conta na corretora, perfil de investidor, olhar no longo prazo, aportes mensais, né, que você vai fazer, são todos elementos importantes que você precisa aí levar em consideração. Todos os meses você precisa observar estas informações para que você tome boas decisões, né? Warren Buffett diz uma coisa que eu acho fantástica, né? Ele diz que a contabilidade é a linguagem dos negócios. E quando a gente está falando aí que contabilidade é a linguagem dos negócios, né, a gente está falando aí que os registros contábeis são fontes de informação e evidência do qual podemos extrair praticamente tudo a respeito de um negócio. Se o negócio está crescendo, se ele está em declínio, se ele tem saúde financeira, se ele não tem, qual é o grau de endividamento, se esse grau de endividamento está produzindo alavancagem operacional ou financeira, né? Ou seja, a contabilidade ela vai te dar um volume de informações tão absurdo em relação ao que você precisa para compreender, né, aquele negócio, que se você usar a contabilidade adequadamente, se você usar a contabilidade de uma forma, né, adequada, você vai ter aí as informações que você precisa para o seu negócio. E aí a gente tem 3 demonstrações fundamentais para o mercado. O mercado ele olha para estas 3 demonstrações para poder fazer algumas avaliações. Note, o mercado ele não apenas, né, ele fica ali parado olhando, né, para aquela informação ali
sem propósito, sem eira nem beira. O mercado ele olha para aquela informação e ele traz aí informações importantes a partir deste olhar, né? Então, o que ele vai levar em consideração, né? Ele vai levar em consideração o balanço patrimonial, que reflete a posição econômico-financeira da empresa, né? Onde ela investe, como se financia, sua capacidade de lidar com as dívidas. Ela vai levar em consideração esses elementos. Vai levar em consideração a demonstração dos resultados, né? A eficiência e desempenho econômico. Estou gerando lucro ou prejuízo? Né? Há pouco tempo a gente viu aí uma empresa na China, né, do mercado imobiliário, né, quase quebrando. O governo chinês entrou pesado para não quebrar, porque se ela quebrasse geraria um efeito em cadeia, né, na China e em outros países. Aí o governo chinês entrou e comprou ali um pedaço daquela empresa. Né? Então, o que a gente teve aí? Qual era a demonstração do resultado? Faltou um D aqui. A gente tinha ali a empresa dando prejuízo, mas o mercado dizendo que não, compre, porque vai dar lucro. E a empresa com uma demonstração do resultado complicada, mostrando prejuízo, um alto grau de endividamento no balanço, caixa gerado negativo, e a galera está ali, compre. Então, note, eu estou ali falando, né, com aquelas pessoas, lembrando estas pessoas, né, do que elas vão fazer, né? Eu estou dizendo ali que elas precisam, né? O que elas precisam trabalhar, como é que elas precisam, né, atuar, né? E aí eu estou vendo ali as pessoas falando estas coisas todas, né? Mostrando estas coisas todas, mas a empresa estava quebrando. Isso é algo que acontece também. E às vezes o mercado faz essa pressão para você comprar, né? Para justamente ele tentar minimizar o impacto dos prejuízos, tentar minimizar o impacto do déficit de caixa, por exemplo. Né? E aí você vai ver as pessoas, né, com essa ideia, né, com esse olhar aí completamente torto em relação às finanças, né, esse olhar completamente torto em relação a como que a situação, né, está ocorrendo, né, e o que está rolando. E aí o que você vê é a galera lá pouco interessada, né, nesse elemento, né, pouco interessada aí nestas informações, né, o que você vê a galera acreditando que está tudo bem, né? Aqui, ó, a gente pegou uma demonstração de uma determinada empresa, né? É uma instituição financeira, mas eu não vou dizer o nome, né? Mas a gente pegou aí os dados, né, de uma determinada instituição financeira, e aí, quando a gente pegou esses dados, o que a gente viu? A gente viu, por exemplo, né, que o ativo dela, né, como é que ela está em relação ao... Vamos olhar aqui a coluna do consolidado. Né? Então, teve até um aumento aí de 1,5 milhão, né, em ativos, né? Mas quando você vai para as disponibilidades dela, por exemplo, diminuiu, né? Ela teve um aumento aí nos instrumentos financeiros, né? Então, a aplicação de liquidez diária diminuiu, títulos e valores imobiliários aumentou, né? Relações interfinanceiras basicamente se manteve igual. Então, note, teve um aumentozinho aí na provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, né? Então, note,
eu tive um acréscimo, sim, é verdade, né? Vamos ver agora como é que está o passivo dela, né? Ela estava com bastante ações em tesouraria, 117 milhões em ações em tesouraria no final do ano. No primeiro trimestre desse ano, ela já colocou para jogo. E aí, se você acompanha o mercado financeiro, o que você está vendo direto no mercado financeiro, se você acompanha? Não vou dizer o nome, mas você está vendo o mercado financeiro direto comparando essa instituição financeira com uma outra, mostrando, dizendo por que ela é melhor. Né? E o que eu acho mais legal é que um bando de Instagramer e YouTuber replicando. Por que a galera está replicando? Por causa disso aqui, ó. Vou te mostrar por que eles estão replicando. Por causa disso aqui, ó. Ela fechou ano passado com um prejuízo anual de 9 bilhões, não, desculpe, 9 milhões de reais. Esse é o tamanho do prejuízo que ela fechou. O caixa gerado dela, ó, no período, isso aqui no trimestre, né? No ano, e no trimestre, ela está comendo o caixa dela. O caixa gerado dela está negativo, ou seja, ela está comendo as reservas financeiras dela. E está todo mundo dizendo que tem que comprar ação, que tem que investir. Por que a galera está falando isso? Isso não quebra. Por que aqui, ó, você viu que ela fechou o ano com 117 milhões em ações em tesouraria? O que é isso? Né? 117 milhões em ações em tesouraria representam os valores, né, que aquela empresa resgatou do mercado. Ela tirou do mercado 117 milhões em ações. Olha no primeiro trimestre quanto que ela já tinha jogado de volta no mercado. 36 milhões. E se você for ver, né, os grandes Instagramers, né, os grandes YouTubers, analistas financeiros, os grandes analistas financeiros, as grandes corretoras, todo mundo fazendo comparação entre essa instituição e uma outra. Por que comprar essa e por que não comprar a outra? Mas se a gente for analisar, né, as informações dela, se a gente for fazer uma análise, né, do ativo dela, a gente vai ver aí coisas estranhas, né? Então a gente vai ver aí, ó, ela tem um passivo financeiro de 17 bilhões, é o tamanho do passivo financeiro dela, né? O ativo financeiro dela é de um pouco mais de 20 bi, né? Então ela tem passivo financeiro de 17, né? Mais ativo financeiro de 20, ou seja, eu tenho aí 3 bi, né? 1.000, milhão, isso aqui está em milhares, né? Então eu tenho aí uma diferença de 2 bi. Vamos ver lá quanto é que ela gerou de caixa. No primeiro trimestre, ela já consumiu do caixa dela 1 bi 200. Ou seja, daquela diferença lá de 3 bi, 1.200 já rodou no primeiro bimestre. Por que os caras estão desesperados atrás de dinheiro? Por que os caras estão desesperados dizendo que é o melhor investimento do momento? Você começa a entender por quê, você começa a perceber, né, por que essas informações, né, elas são informações importantes e por que essas informações elas são fundamentais para que a gente tenha aí um olhar melhor em relação aos investimentos e à lógica desses investimentos, você começa a perceber aí algumas questões.
Será que é realmente um bom investimento? Né? E você vai ver que, magicamente, ela dá... Você vai ver lá que, ao longo dos trimestres, ela dá lucro e, no último, ela dá prejuízo. Né? Tinha que dar uma olhada nessas notas explicativas para entender o que está acontecendo. Se é efeito de variação cambial, o que é que está rolando, né? Mas só aqui a gente já percebeu algumas coisas interessantes. É uma empresa que está dando prejuízo, né? É uma empresa que no primeiro trimestre já consumiu metade dos teus ativos financeiros. É uma empresa que está com caixa gerado negativo. Ela está consumindo o ativo financeiro dela para poder fazer jus. Então, note, a gente tem aí algumas questões complicadas. Eu nem trouxe, né, a comparação, mas quando você compara essa empresa com a outra empresa, que eles estão, que os youtubers estão todos falando, por que investir no banco A ao invés de investir no banco B? Você vai ver que o banco B deu um lucro astronômico ano passado. Você vai ver que o banco B tem um ativo financeiro bem maior do que, né, um resultado financeiro bem maior do que o banco A. Você vai ver que o nível de endividamento do banco A é bem menor do que o banco B. Mas, para não afetar a credibilidade do mercado, né, isso é sério. A galera convence que é a melhor coisa você botar o dinheiro lá, né? Porque aí eles pegam mais dinheiro, né? E com isso dá aquele respiro, e com isso dá aquele ufa, sobrevivi. Até porque, se essa instituição quebrar, ela vai colocar em xeque todas as demais instituições do ramo dela. Então, note, até o concorrente, se bobear, está patrocinando youtuber para dizer que o banco A é bom de se investir, né? Que a instituição financeira A é a melhor instituição financeira para se investir. Até a instituição que está sendo comparada com ela está pagando para a galera dizer que é melhor investir na outra. Porque se ela quebrar, vai afetar em cadeia toda a estrutura das instituições financeiras. Porque ela é uma estrutura grande, ela é uma estrutura famosa, né, rentável. Então, note, né? Então, é importante você entender essas coisas. Vai comprar ação? Compara o preço. Verifica o preço. Se está realmente na baixa, se os valores estão compatíveis com o mercado. Verifica as informações para justamente você poder ter aí uma informação que seja consistente, né? Quem tem interesse nas informações financeiras, né, nas informações das instituições? Os acionistas, né, que por controle, os bancos para fazer análise de crédito, os investidores para verificar o lucro, dividendo, crescimento da ação. Note, eu tenho uma empresa que tem, tipo Magalu, né? Quando ela começou, as ações eram 50 centavos. Cara, pega o balanço dela, pega o relatório dela de gestão lá atrás, vê o que ela dizia. Vê se ela estava dando lucro ou prejuízo. Ela já não dava prejuízo. Vê se ela está dando lucro. Vê se faz o cálculo da potencial alavancagem financeira para verificar qual seria o incremento, né? Então, são elementos importantes aí que a gente tem, né? Os clientes, que vai analisar as margens, capacidade de entrega, os fornecedores, concessão de crédito, os funcionários, né? O andamento da empresa, o governo, a questão das contas públicas, a questão tributária, os concorrentes, vai fazer a comparação de desempenho e estruturação de estratégias competitivas, né? E quando a gente está falando de investidores, a gente tem aí, de um lado, os grandes investidores,
e do outro lado, os pequenos investidores. De um lado, você tem aí os grandes investidores falando, não, compre, compre fundo imobiliário, compre, 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 compre ação da instituição financeira tal, compre, compre, compre. Gente, eu tenho, deixa eu explicar, eu tenho, né, ações de lá, cotas, participações. Mas é preciso olhar, né, para essa sugestão dos grandes investidores com atenção. Por quê? Porque, às vezes, ele pode estar querendo apenas proteger o patrimônio dele. Se a ação está caindo, se a coisa não está avançando e ele está te recomendando comprar, ele está só fazendo o quê? Ele está só protegendo o patrimônio dele. Ele está só ali olhando o patrimônio dele, protegendo, enfim. Né? Então, são elementos aí que a gente tem que ter cuidado, que a gente precisa ter atenção, que a gente precisa realmente olhar e entender como é que está funcionando. Né? Vamos lá. O que a gente tem para analisar? Né? A gente tem aí para analisar a análise horizontal, vertical, né? A produtividade do investimento, né? CAPEX, capital de giro, indicadores de rentabilidade, né? ROI, ROIC. O que é o CAPEX? Né? O CAPEX ele vai te dar lá algumas informações importantes, né? Sobre o capital, né? Por quê? Porque ele vai mapear, o CAPEX ele vai mapear ativo imobilizado versus receita líquida. Então, ele vai verificar esse grau de imobilização frente ao resultado que está sendo gerado. Né? Os indicadores, o capital de giro, né? Ele, você vai ver a literatura chamando de dinheiro, mas capital de giro não é dinheiro. Capital de giro clássico é ativo circulante menos passivo circulante. Não é disponibilidades menos passivo. Né? Isso é liquidez. Então, eu tenho que analisar se o capital de giro, né, dá conta, né? Se eu tenho capital de giro suficiente para dar conta dos meus passivos, e dentro desse capital de giro, verificar quanta é disponibilidade e verificar quanto eu tenho para dar conta dos meus passivos. Então, são questões importantes aí que nós temos, né? Índices de produtividade, né? ROI, retorno sobre patrimônio. É mais legal eu botar o dinheiro na bolsa ou eu abrir uma empresa? O que está pagando mais? Né? O ROC, né? o retorno sobre capital esperado, né? O lucro após os tributos do capital investido, ele está me dando mais do que eu ganharia no mercado? Né? Então, elementos importantes aí, o ROA, né? O lucro em relação ao ativo. Qual é o meu retorno em relação aos bens e direitos que eu possuo? Se eu vender tudo isso, aplicar no mercado financeiro, está me dando um ROA maior? Então, são elementos importantes aí que a gente tem. A gente tem os elementos de eficiência ou de desempenho operacional. Margem bruta, que vai marcar lá qual é o lucro bruto, quanto que eu tenho, né, em relação ao total recebido, né? Qual é a minha margem líquida, né? Então, o lucro líquido sobre receita líquida, o meu EBITDA, que vai me dar ali qual é a minha margem de lucratividade antes, né? Dos juros, impostos, depreciação e amortização. Os indicadores financeiros, que também vai trabalhar ali com o EBITDA, né? Ele é um indicador de eficiência, também é um indicador financeiro, questão da alavancagem, né? Que ele vai dizer lá se as ações estão sendo adotadas, estão contribuindo para o lucro. Cobertura de juros, né? Questão lá dos quanto é que está custando os juros de empréstimos que estão sendo pagos, né? Ou empréstimos que estão sendo recebidos também, né?
A alavancagem, né, que vai mostrar, né, o caixa operacional, se o que eu estou gerando de dinheiro é significativo em relação ao meu lucro, né? O caixa gerado nas operações, tradução, receita com operações menos despesa com operações, quanto é que está gerando de caixa? Tem que gerar um caixa maior do que um caixa positivo. O percentual dessa razão tem que ser maior que 1, né? Então, a gente tem aí algumas coisas. Eu preciso analisar o mercado, eu preciso analisar o cenário econômico, eu preciso analisar a possibilidade de crescimento, né? Então, são aí alguns elementos que a gente precisa, né, olhar, a gente precisa também olhar, né, para os indicadores de sustentabilidade, a gente precisa aí olhar para uma série de elementos aí que nós temos, né? Então, são elementos importantes aí do processo, né? O custo da ignorância financeira. Você precisa entender que investir não é para amadores. Primeira coisa. Do mesmo jeito que você não precisa ter um conhecimento ultra, hiper, mega profundo sobre investimento, você precisa entender que investir não é para amadores, né? Investir não é para amadores. Investir é para pessoas que precisam, né, levar em consideração esses aspectos da vida, né? Então, ele precisa entender aí que ele precisa ter esse cuidado com os investimentos. Investimento não é para enriquecer. Mas eu não vou ficar rica fazendo investimento? Não. Investimento é para aumentar patrimônio. É completamente diferente de enriquecer. São duas coisas diferentes. Por acaso, ao aumentar patrimônio, possa ser que você fique rico. Possa ser. Mas o objetivo do investimento é aumentar o teu patrimônio. Quem fala que você vai investir para ficar rico, mente. Né? Te leva para a pirâmide financeira, te leva para golpe de sorte de filme hollywoodiano. Investir é para aumentar patrimônio, né, na linha do tempo. O olhar para o longo prazo ele é fundamental. Entenda, diversificar investimentos não é pulverizar. Não vou sair atirando para tudo quanto é lado. Mas eu preciso entender que eu vou investir na bolsa, eu vou investir em renda fixa, eu vou investir em ações, eu vou investir em fundos, eu vou investir em ETFs, eu vou investir em BDRs, eu vou investir em debêntures, eu vou investir em royalties, eu vou investir em crédito privado, né? Eu vou fazer aí vários investimentos. Eu vou comprar terreno, né, o tio dos terrenos, eu vou comprar terreno, eu vou comprar dólar, eu vou comprar euro, eu vou investir em fundo baseado em dólar, vou investir em fundo baseado em euro. Né? Então, note, eu vou ter aí um conjunto de elementos, né, que vão ter esse olhar, né, diversificado em relação àquilo que nós temos, né? Em relação àquilo que nós precisamos. Né? A análise contábil ela vai te ajudar em que medida? Ela vai te ajudar, né, mostrando aí o patrimônio da empresa. Né? Então, ela vai te mostrar aí, trazendo, né, esse olhar, né, para o patrimônio da empresa, né, fazendo essa análise, verificando se parece ser um bom investimento, né, se o negócio não apenas promete ser lucrativo, mas de fato ele é lucrativo. Né? Então, a gente precisa ver os números, né? Ver as informações. Né? Eu amo assistir Shark Tank, adoro quando eles falam, mas qual é o ROI, qual é o EBITDA, qual é o lucro, qual é o markup, né? Qual é a margem de lucro, qual é a margem bruta, a margem líquida, o lucro EBITDA. Né? Ele vai falando ali uma série de elementos que
você precisa entender tanto para o seu negócio quanto para o negócio dos outros, né? Então você precisa ter esse olhar aí importante, né? Entendendo aí como funciona, né? Essas informações, né? O importante é você fazer o seu dinheiro trabalhar por você, porque enquanto o dinheiro trabalha, dinheiro não tem sono, dinheiro não descansa, não dorme, não tira férias. Então você precisa ter o seu dinheiro trabalhando para você, para que quando você se cansar, ele possa lhe sustentar. Então, esses são elementos importantes aí. E aí, o seguinte, você quer aprender a usar a contabilidade como instrumento para ajudá-lo a investir melhor, né? Faltou um S aqui. Clica, aponta o teu celular, né? Você vai fazer o quê? Você vai apontar a câmera do teu celular para esse QR Code. Vai aparecer para você... Não está aparecendo nada. Você vai apontar aqui, deixa eu printar a tela para poder aparecer. Oh, Jesus, está difícil aqui. Né? Peraí. Ele vai aparecer aqui, né? Essa informação, né? Ele vai aparecer, né, para você aí essa informação de que você vai clicar, vai aparecer assim, página da web, para acessar, toque aqui, você toca. Quando você toca, ele vai te mandar lá para um formulário, né? Quando você tocar, ele vai te mandar para esse formulário aqui, ó. Você vai entrar neste formulário aqui, você vai preencher ali os dados, né? E nós vamos informar você dos nossos treinamentos em contabilidade, né? Também você vai receber ali links de material gratuito, né? Então, você vai receber links de material gratuito e você vai ter aí essa possibilidade, né, de acessar essas informações. Então, você vai receber um monte de material gratuito sobre investimentos, né, e-books, um monte de material gratuito. Então, se cadastra aí para você poder receber. Você vai receber um monte de material gratuito e você também vai receber aí informações sobre o nosso próximo curso, Contabilidade para Investidores, tudo que você precisa saber sobre investimentos. Então, super recomendo esse material, você não pode perder, né? Era isso que eu tinha para falar com vocês, que bom que você ficou comigo aqui até o final, não me abandonou, ficou comigo aqui até o último segundo, né? E aí, aonde você me encontra? Você me encontra lá no Instagram falando de contabilidade, você me encontra no nosso site falando de contabilidade, e você também me encontra no WhatsApp. Deixa eu só até consertar aqui, que eu não entendi o que aconteceu, mas a gente conserta. Espera aí. Aqui, ó, você me encontra nesse WhatsApp aqui, né? No falando de... Oh, Jesus! Aqui... Pronto. Ponto. Né? Tá aqui, pronto. Né? Então, você vai me encontrar aí, né? Você pode enviar uma mensagem se você quiser contratar uma mentoria de gestão financeira, de educação financeira para a sua vida. É só você mandar uma mensagem ao vivo, é assim, gente. Quando a gente grava, eu não vou editar, não. Vai subir para o YouTube desse jeito. Né? Então, você manda aqui uma mensagem para esse telefone, 21 97450 7749. Você pode agendar aí a sua mentoria comigo, né? E organizar as suas finanças e começar a ter
tranquilidade para começar a investir. Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Obrigado aí pelo seu tempo, né? Obrigado por estar conosco aí neste momento, né, tão importante, onde a gente trouxe aí conhecimentos importantes relacionados à contabilidade. Grande beijo, tchau, tchau.